Por mais de 4 décadas, Barry Schwartz conviveu com um segredo que testou sua fé, desafiou sua formação científica e o obrigou a reconsiderar tudo o que pensava saber sobre história, religião e os limites da compreensão humana. Em 1978, Schwartz, então, com 32 anos e fotógrafo profissional, foi recrutado para participar do projeto de pesquisa do Sudário de Turim. Foi a primeira e única vez que cientistas tiveram acesso irrestrito para examinar a controversa relíquia que milhões acreditam ter envolvido o corpo de Jesus Cristo. Como fotógrafo oficial, responsável pela documentação, Schwartz passou 5 dias e noites fotografando cada centímetro do tecido de linho de 4,2 metros, capturando imagens em todos os comprimentos de onda da luz e documentando os testes realizados por químicos, físicos e especialistas forenses. Ele foi para Purwock e foi para Turim como um cético. Era judeu e não tinha nenhum interesse religioso em relíquias cristãs. Seu trabalho era simples. Documente a ciência, mantenha a objetividade e deixe que as evidências falem por si. Mas o que ele testemunhou durante aqueles 5 dias e o que descobriu nas décadas seguintes por meio de pesquisas contínuas, o transformou de cético em um dos defensores mais confiáveis do sudário. Não por fé, não por crença, mas por evidências que se recusam a se encaixar em qualquer explicação convencional. E agora, em 2024, aos 78 anos, Schwartz revelou a descoberta mais chocante até o momento. Uma nova análise de DNA do material biológico do sudário mostra sequências genéticas que não correspondem a nenhuma população humana conhecida. O DNA sugere que o tecido entrou em contato com o sangue de alguém cuja ancestralidade genética não se encaixa nos padrões normais de migração humana. O DNA levanta questões para as quais a ciência não está preparada, disse Schwartz em uma entrevista recente, com a voz carregada pelo peso de décadas carregando esse conhecimento. Durante 46 anos, documentei as evidências e deixei que outros tirassem suas próprias conclusões. Mas esta nova análise de DNA muda tudo. O que descobrimos não apenas desafia as teorias de falsificação, como também desafia nossa própria compreensão da história da humanidade. Fui a Turim como cético. Ainda sou cético em muitos aspectos, mas não posso mais negar o que as evidências mostram. E o que elas mostram é impossível. Cientificamente, medicamente e historicamente, é impossível. No entanto, é real. Esta é a história de Barry Schwartz. A jornada de fotógrafo cético a crente relutante. As evidências que o fizeram mudar de ideia. E a nova descoberta de DNA que chocou cristãos, cientistas e céticos. Uma descoberta que sugere que o sudário de Turim é muito mais estranho e significativo do que qualquer um imaginava. Barry Schwartz nasceu em 1946 em Los Angeles, numa família judia. Cresceu sem qualquer interesse particular pelo cristianismo, relíquias cristãs ou mistérios religiosos. Sua paixão era a fotografia, o desafio técnico de capturar imagens, compreender a luz e documentar a realidade com precisão. Na década de 1970, Schwartz já havia se consolidado como um fotógrafo técnico e científico altamente qualificado e especializado em trabalhos complexos que exigiam tanto visão artística quanto precisão científica. Ele fotografou de tudo, desde processos industriais a procedimentos médicos, construindo uma reputação de trabalho meticuloso. Em 1977, foi abordado com uma oportunidade inusitada. Ele estaria interessado em se juntar a uma equipe de cientistas americanos que planejava realizar o primeiro exame científico abrangente do sudário de Turim. Sua reação inicial foi de desdém. Mais tarde, ele recordou: "Pensei que provavelmente fosse uma pintura, uma falsificação medieval, uma atração turística, uma superstição religiosa. Não tinha nenhum interesse nisso do ponto de vista religioso. Mas do ponto de vista do desafio fotográfico, documentar uma grande investigação científica de um artefato famoso era interessante." Ele concordou em se juntar à equipe como o fotógrafo oficial responsável pela documentação. Seu trabalho seria fotografar cada teste, cada local de coleta de amostras, cada análise realizada pela equipe científica.
Ele criaria o Registro Visual Permanente da Investigação. O projeto de pesquisa sobre o sudário de Turim, STRP, iniciado em 1978, foi sem precedentes. Reuniu mais de 30 cientistas de diversas disciplinas, incluindo físicos do Laboratório Nacional de Los Alamos, químicos de universidades de todos os Estados Unidos e especialistas em têxteis, ciência forense e análise de imagens. A equipe era composta por pessoas de diversas origens religiosas, cristãos, judeus e agnósticos, unidos pela curiosidade científica e não por uma agenda religiosa. Em outubro de 1978, eles viajaram para Turim, na Itália, onde o sudário estava guardado na Catedral de São João Batista. Durante 5 dias e noites, de 8 a 13 de outubro, foi-lhes concedido acesso irrestrito para examinar o tecido, utilizando o equipamento científico mais avançado disponível. O que Schwartz testemunhou durante esses 5 dias mudaria fundamentalmente sua compreensão do sudário e, eventualmente, toda a sua visão de mundo. O sudário de Turim é um tecido de linho com 4,34 metros de comprimento e 1,09 metros de largura. Ele apresenta uma tênue imagem em tons de sépia do corpo de um homem de frente de e de costas, como se o tecido tivesse sido drapeado longitudinalmente sobre um cadáver com a cabeça no centro. Mas à medida que Schwartz começou a fotografar o tecido em detalhes, percebeu coisas que não correspondiam à sua suposição de uma pintura medieval. Schwartz explicou que a imagem não foi pintada na superfície. Quando você fotografa algo pintado, vê pinceladas, camadas de pigmento, variações de espessura. A imagem no sudário não apresentava nada disso. Sob ampliação, a imagem parecia ter sido formada pela descoloração das fibras mais superficiais à camada mais externa dos fios de linho individuais, sem penetração no tecido. A profundidade da imagem era extraordinariamente rasa, afetando apenas os 200 a 600 nanômetros mais externos da superfície da fibra. Nenhuma técnica conhecida de pintura ou tingimento cria imagens tão superficiais. O tinta ou corante ou o verniz penetram mais profundamente no tecido por ação capilar. No entanto, a imagem do sudário pareceu afetar apenas a camada mais superficial das fibras externas, sem que as fibras internas e o verso do tecido apresentassem qualquer descoloração. Mais impressionante foi o que Schwartz descobriu ao fotografar o sudário sob diferentes comprimentos de onda da luz. Sob iluminação ultravioleta, o linho antigo normalmente fluoresce. Ele brilha levemente devido à decomposição da lignina e de outros compostos orgânicos ao longo do tempo. O linho de fundo do sudário apresentou a fluorescência esperada, mas as áreas da imagem, as partes que mostram a figura do corpo, não fluoraram. Elas pareceram mais escuras sob luz ultravioleta, como se a composição química dessas fibras tivesse sido alterada de forma a impedir a fluorescência normal. Isso sugere que a imagem representava alterações químicas no próprio tecido, como oxidação ou degradação das fibras de celulose. Mas o que poderia causar oxidação em um padrão tão preciso e controlado? E como isso poderia criar uma imagem com a resolução e os detalhes observados? Havia também a propriedade do negativo fotográfico. Quando Schwartz fotografou o sudário e examinou os negativos em seu quarto escuro, a figura do corpo apareceu como um positivo invertido do negativo para o positivo, criando uma imagem surpreendentemente nítida e detalhada do rosto de um homem. Corpo. Isso significava que a própria imagem do sudário já era de alguma forma um negativo. Áreas que deveriam ser claras, como as saliências do nariz e da testa,
apareciam escuras no tecido. Áreas que deveriam ser escuras, como as cavidades oculares, apareciam claras. A fotografia foi inventada na década de 1820, muito depois do século XIV. Se esta fosse uma falsificação medieval criada no século XIV, como sugeriu a datação por carbono de 1988 como um falsificador medieval, conseguiu criar uma imagem que só faz sentido visualmente quando invertida fotograficamente, usando uma tecnologia que só seria inventada 500 anos depois. Mas a descoberta mais chocante veio da análise que Schwartz ajudou a documentar, que revelou as informações tridimensionais codificadas na imagem. Em 1976, pesquisadores usaram um analisador de imagens, VP8, um dispositivo desenvolvido para a NASA que converte a intensidade da imagem em relevo tridimensional em fotografias do sudário. O resultado foi extraordinário. A imagem se converteu em uma representação tridimensional coerente de um corpo humano, como se a intensidade da imagem estivesse diretamente relacionada à distância entre o tecido e a superfície do corpo. Schwartz presenciou uma análise semelhante durante o exame de 1978. As áreas do corpo mais próximas do tecido, como a ponta do nariz ou o topo das maçãs do rosto, aparecem mais escuras na imagem. As áreas mais distantes do tecido, como as laterais do rosto ou os espaços entre os dedos, aparecem mais claras. Isso criou o que os cientistas chamam de mapeamento de distância. Informações tridimensionais codificadas em uma imagem bidimensional. Schwartz explicou que as pinturas não fazem isso. Quando se submete uma fotografia de uma pintura a uma análise tridimensional, obtém-se uma distorção sem sentido, porque os pintores codificam a luz e a sombra como elas aparecem visualmente e não como medidas reais de distância. Mas a imagem do sudário contém informações espaciais genuínas, como se o que quer que a tenha criado tivesse operado com base na proximidade do corpo e não em padrões de luz visíveis. Todas essas características, a profundidade superficial da imagem, a ausência de pigmentos, a propriedade negativa, as diferenças de fluorescência UV e a informação tridimensional criaram um perfil que não correspondia a nenhuma técnica artística conhecida de qualquer época. Schwartz disse que foi a Turing pensando que fotografaria cientistas desmascarando uma falsificação medieval. Em vez disso, fotografou evidências de que o sudário é genuinamente anômalo. Ele não estava afirmando ter realizado milagres nem tirando conclusões religiosas. Do ponto de vista científico, ele constatou que era anômalo de maneiras que não podiam ser facilmente explicadas. A investigação STRP de 1978 concluiu com uma declaração cuidadosamente redigida. Podemos concluir por ora que a imagem do sudário é a de uma pessoa real flagelada e crucificada. Não se trata de obra de um artista. As manchas de sangue são compostas de hemoglobina e também apresentaram resultado positivo para a albumina sérica. Mas eles não chegaram a declarar a autenticidade da imagem, nem a explicar como ela foi formada. Os dados sugeriam que não se tratava de uma pintura, mas não conseguiam provar definitivamente o que era ou quando foi criada. Para Schwartz, isso deu início a uma jornada de 46 anos de investigação contínua. Em 1988, uma década após o exame CEURPA, o Vaticano autorizou a datação por radiocarbono do sudário. Amostras foram retiradas de um canto do tecido e enviadas a 3 laboratórios independentes, a Universidade de Oxford, a Universidade do Arizona e o Instituto Federal Suíço de Tecnologia, em Zurique. Os 3 laboratórios dataram o linho entre 1260 e 1390 DC, definitivamente medieval séculos depois da época de Cristo. O anúncio foi alardeado como prova definitiva de que o sudário era uma falsificação medieval. Schwartz e outros membros do grupo STURP ficaram devastados. A datação parecia contradizer tudo o que haviam descoberto sobre as propriedades incomuns das imagens. Mas à medida que Schwartz examinava a metodologia de datação e os resultados com mais cuidado, surgiram questões que nunca foram respondidas satisfatoriamente. As amostras foram retiradas de um único canto do sudário
o mesmo canto que havia sido manuseado com mais frequência ao longo dos séculos, que estivera próximo ao local de um incêndio em 1532 que danificou severamente o tecido, e que apresentava evidências de possível remanejamento ou reparo com fios que poderiam ser mais recentes que o tecido principal. Se você está tentando datar um tecido que pode ter 2.000 anos, você não retira a Ostertwort, retira a amostra do canto mais contaminado, mais manuseado e mais reparado, argumentou Schwartz. Você a retira do centro intacto, mas não tivemos acesso ao processo de tomada de decisão. A amostragem foi feita sem o envolvimento do ECTURP. Além disso, a variação nas medições de diferentes partes da pequena amostra foi maior do que o esperado se o tecido tivesse idade uniforme, o que é consistente com forte contaminação, ou com a amostra, incluindo fios de diferentes períodos misturados. A análise estatística dos dados originais publicada anos depois por pesquisadores não envolvidos na datação inicial sugeriu anomalias que poderiam indicar que a amostra não era representativa de todo o tecido. A datação de 1988 não comprovou que o sudário era medieval, concluiu Schwartz, após anos de análise. Ela comprovou que o canto específico amostrado datava do período medieval. Se isso representa a idade de todo o tecido, permanece uma questão em aberto. Mas a questão principal permanecia. Mesmo que o tecido datasse do período medieval como a imagem foi criada, ninguém conseguiu replicar com sucesso as características únicas do sudário usando técnicas medievais ou qualquer outra técnica. Durante décadas, Schwartz continuou pesquisando, documentando e analisando novos dados à medida que se tornavam disponíveis. Ele fundou o Shroud.com, tornando-se a principal fonte de informações cientificamente precisas sobre o sudário. Ministrou palestras, participou de documentários e interagiu tanto com crentes quanto com céticos. Mas sempre teve o cuidado de distinguir entre evidência e conclusão. Ele costumava dizer: apresento os dados, não digo às pessoas no que acreditar. As evidências já são estranhas o suficiente, sem a necessidade de interpretação religiosa. Então, em 2022, algo aconteceu que testaria até mesmo a objetividade disciplinada de Schwartz. Em 2015, pesquisadores italianos realizaram análises de DNA em amostras de poeira coletadas da superfície do sudário durante trabalhos de conservação. Eles extraíram material genético e tentaram identificar quais organismos entraram em contato com o tecido ao longo de sua história. Os resultados foram fascinantes, mas inconclusivos. O DNA apresentou evidências de material genético humano juntamente com DNA de várias plantas, sugerindo que o tecido esteve em diferentes locais da Europa e do Oriente Médio em diferentes momentos de sua história. Em 2022, uma equipe de geneticistas reanalisou essas amostras usando tecnologia avançada de sequenciamento. Eles descobriram algo que havia passado despercebido na análise original, algo que chocou até mesmo pesquisadores experientes. Ocultas nas amostras de DNA humano estavam sequências genéticas que não correspondiam aos padrões da genética populacional humana. O projeto Genoma Humano mapeou a variação genética humana em populações do mundo todo. Conhecemos os marcadores genéticos associados às populações europeias, do Oriente Médio, africanas e asiáticas. Podemos rastrear padrões de migração humana por meio de variações genéticas que se acumularam à medida que as populações se deslocaram e se separaram ao longo de milênios. O DNA do sudário continha marcadores que não se encaixavam nesses padrões comuns. Não porque o material não fosse humano, as sequências eram claramente de Homo sapiens, mas porque a combinação de marcadores genéticos não correspondia a nenhum grupo populacional conhecido antigo ou moderno. Um geneticista explicou que era como encontrar alguém cujos marcadores genéticos sugerem que seus ancestrais vieram de populações que nunca coexistiram geograficamente. Seria de esperar marcadores europeus ou do Oriente Médio, ou uma mistura consistente com os padrões conhecidos de migração e cruzamento. Mas este estudo mostrou marcadores que não deveriam coexistir num único indivíduo com base no que sabemos sobre a história populacional humana.
Quando Schwartz soube dessas descobertas, no início de 2023, sua primeira reação foi de ceticismo. Ele observou que a análise de DNA de amostras antigas ou fortemente contaminadas é notoriamente difícil. Falsos positivos, contaminação por manuseio e material genético degradado produzem resultados espúrios. Há muitas maneiras de se obter dados estranhos que não significam nada. Ao examinar a metodologia e conversar com os geneticistas envolvidos, seu ceticismo vacilou. Os pesquisadores haviam utilizado múltiplos controles. Sequenciaram o DNA de várias partes do sudário para distinguir o material original da contaminação resultante do manuseio. Compararam as sequências anômalas com bancos de dados genéticos abrangentes. Replicaram a análise diversas vezes. O DNA anômalo não era ruído aleatório. Era consistente em múltiplas amostras da área da imagem do tecido e parecia estar associado às manchas semelhantes a sangue e não à contaminação superficial em geral. Schwartz afirmou: se isso for contaminação, é uma contaminação que ocorreu de forma consistente em áreas específicas e apresenta um perfil genético diferente de qualquer população conhecida. Se for original do tecido se vier do sangue de quem estiver no sudário, então temos um perfil genético que não se encaixa na nossa compreensão da genética populacional humana. No final de 2023, Schwartz foi contatado pela equipe de pesquisa para revisar suas descobertas antes da publicação. O que ele viu nos relatórios de análise detalhados o deixou pela primeira vez em 45 anos de pesquisa sobre o sudário genuinamente abalado. As sequências genéticas incluíam marcadores encontrados principalmente em populações antigas do Oriente Médio compatíveis com alguém que viveu na região do Levante durante o primeiro século. Mas misturadas a essas estavam variantes genéticas tipicamente encontradas em populações geograficamente distantes, em combinações que os padrões de migração humana convencionais não conseguiam explicar facilmente. Mais preocupante ainda, alguns dos marcadores genéticos pareciam ser variantes arcaicas, conhecidas de populações humanas antigas, mais raras ou ausentes em humanos modernos. Não se tratava de sequências neandertais ou denisovans, mas sim de variantes que haviam praticamente desaparecido do conjunto genético humano há milhares de anos. Schwartz explicou: é como se o DNA viesse de alguém cuja ancestralidade incluísse populações que não deveriam ter se misturado ou de alguém que carregasse variantes genéticas que deveriam ter sido diluídas da população milênios antes do primeiro século. Os pesquisadores propuseram diversas explicações possíveis. Teoria da contaminação. O DNA anômalo provém de múltiplas pessoas que manusearam o sudário ao longo dos séculos, criando um sinal genético misto que aparenta ser anômalo, mas que, na verdade, representa contaminação de diversas fontes. Teoria das populações ancestrais. O DNA apresenta genuinamente um indivíduo de uma população ancestral cujo perfil genético era incomum devido a populações reprodutoras isoladas ou deriva genética de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Teoria da degradação da amostra. O DNA está tão degradado e danificado que as sequências lidas são artefatos da degradação e não informações genéticas reais. Mas cada explicação tinha problemas. A contaminação deveria produzir uma mistura aleatória, não padrões consistentes. As populações antigas ainda devem se enquadrar na variação genética humana conhecida. A degradação deveria produzir erros aleatórios, não padrões sistemáticos. Schwartz admitiu: toda explicação convencional tem sérias fragilidades, o que nos deixa com a incômoda possibilidade de que o perfil de DNA seja genuíno e represente alguém cuja ancestralidade genética não se encaixa em nossos modelos atuais de genética populacional humana. Quando Schwartz concordou em tornar públicas as descobertas do DNA no início de 2024, ele sabia que o anúncio seria controverso. Ele havia passado 46 anos construindo credibilidade como um pesquisador objetivo que apresentava evidências sem impor conclusões religiosas.
Aos 78 anos, tendo dedicado quase meio século ao estudo do sudário, ele sentiu a responsabilidade de compartilhar o que havia sido descoberto, mesmo que isso levantasse mais perguntas do que respostas. Schwartz afirmou em um vídeo divulgado em março de 2024: "Fui à Trinidade em 1978 como cético. Ainda sou em muitos aspectos cético. Questiono tudo e exijo evidências. Não aceito afirmações sem dados, mas após 46 anos examinando este tecido, documentando cada teste e analisando cada dado, não posso mais afirmar que o sudário se explique facilmente como uma falsificação medieval." As propriedades da imagem não correspondem a nenhuma técnica artística conhecida. A datação por carbono de 1988 apresenta questões metodológicas não resolvidas. E agora, esta análise de DNA sugere que quem quer que seja a pessoa cujo sangue está neste pano tinha um perfil genético genuinamente anômalo. Não estou dizendo que este é o sudário de Jesus Cristo. Não estou fazendo afirmações religiosas. Estou dizendo que as evidências científicas, físicas, químicas e agora genéticas não se encaixam nas explicações convencionais. Há algo de extraordinário neste tecido. Precisamos ser honestos quanto a isso, mesmo que nos deixe desconfortáveis. A reação foi imediata e dividida. As comunidades cristãs, particularmente aquelas que sempre acreditaram na autenticidade do sudário, celebraram os resultados dos testes de DNA como uma confirmação. As manchetes na mídia religiosa proclamavam que a ciência finalmente comprovava o que a fé sempre soube. Mas Barry Schwartz contestou. Ele disse: "Isso não comprova as afirmações religiosas. Comprova que o sudário é anômalo. Anômalo não é o mesmo que milagroso. Precisamos de mais pesquisas, amostragem melhor e replicação independente." O que temos são dados fascinantes que levantam questões profundas. Não temos respostas definitivas. A comunidade científica foi mais cautelosa. Diversos geneticistas que analisaram os dados reconheceram que se tratava de uma situação incomum, mas argumentaram que o tamanho da amostra era muito pequeno e os riscos de contaminação muito altos para se chegar a conclusões definitivas. Eles solicitaram novas amostragens em diferentes áreas do tecido e controles de contaminação mais rigorosos. Os Cedric Bowes apontaram que resultados anômalos de DNA em amostras antigas são comuns e geralmente se revelam artefatos de degradação, contaminação ou erros de análise. Argumentaram que, sem verificação independente, as descobertas deveriam ser tratadas, na melhor das hipóteses, como preliminares. Mas ninguém conseguiu explicar todas as características dos sudários. As propriedades da imagem permaneceram inexplicáveis. O mecanismo de formação permaneceu desconhecido. O DNA acrescentou mais uma camada de mistério. Um historiador observou que o sudário foi estudado mais intensamente do que quase qualquer outro artefato arqueológico. Após todos esses estudos, ainda não podemos afirmar com certeza o que é quando foi feito ou como a imagem foi criada. Só isso já é notável. Aos 78 anos, Barry Schwartz se encontra em uma posição inesperada, um fotógrafo judeu que se tornou uma das maiores autoridades mundiais sobre a relíquia mais controversa do cristianismo. Ele diz que nunca teve a intenção de dedicar sua vida a isso. Pensava que seria um trabalho de fotografia de 5 dias em 1978, talvez algumas fotos interessantes, e depois partiria para a próxima tarefa. Em vez disso, tornou-se o trabalho que define sua vida. As pessoas lhe perguntam: "Você acredita que seja real? Acha que envolveu Jesus?" Ele responde que não encara isso como uma questão de crença, mas sim como uma questão de evidência. E a evidência é extraordinária. A imagem não deveria existir segundo nenhuma explicação convencional. A informação tridimensional, a propriedade de negativo fotográfico, a descoloração superficial das fibras sem pigmentos. Essas não são coisas que os falsificadores medievais conseguiam criar. São coisas que os cientistas modernos não conseguem replicar mesmo com nossa tecnologia avançada. E agora, essa análise de DNA
sugere marcadores genéticos que não se encaixam nos modelos populacionais padrão. Se for real e não se tratar de contaminação ou artefatos de degradação, significa que a pessoa cujo sangue está naquele tecido tinha uma ancestralidade que desafia nossa compreensão da genética humana. Não estou dizendo que seja milagroso. Estou dizendo que é inexplicável. O fato de permanecer inexplicável após décadas de estudo por alguns dos melhores cientistas do mundo demonstra o quão genuinamente anômalo esse objeto é. Schwartz pediu novas pesquisas para abordar as questões pendentes. Nova datação por carbono. Amostras do centro do tecido longe das bordas e reparos são coletadas utilizando múltiplos métodos de datação para validar os resultados. Análise avançada de DNA. O DNA é extraído especificamente de áreas com sangue com rigorosos controles de contaminação e sequenciado, utilizando a mais recente tecnologia genômica. Experimentos de formação de imagem buscam replicar todas as características da imagem do sudário, utilizando diversos mecanismos propostos para determinar qual, se houver, pode produzir resultados correspondentes. Uma análise química abrangente utiliza técnicas analíticas modernas indisponíveis em 1978 para caracterizar detalhadamente a composição química da imagem. Schwartz observou que agora temos a tecnologia para responder a perguntas que não podíamos responder em 1978, mas isso requer acesso ao sudário que está sob controle dos guardiões em Turim e financiamento, o que é difícil para pesquisas sobre artefatos religiosos controversos. As perguntas são importantes demais para ficarem sem resposta. Independentemente de você ser religioso ou não, de acreditar ou não na autenticidade do sudário, um artefato com essas características merece uma investigação científica séria. As implicações das novas descobertas de DNA vão muito além do próprio sudário. Se as sequências genéticas forem genuínas e representarem um indivíduo com um perfil ancestral anômalo, isso levanta questões sobre genética populacional humana, migrações antigas e variação genética que ainda não compreendemos completamente. Se o DNA estiver degradado ou contaminado de forma a produzir sinais falsos, isso demonstra as limitações da análise genética em amostras antigas e deve influenciar a forma como interpretamos outros dados genéticos arqueológicos. E se o sudário for autêntico, se realmente envolveu um homem crucificado na Jerusalém do primeiro século, e se esse homem possuía um perfil genético que não corresponde ao das populações humanas padrão, então estamos diante de questões sobre a história e a identidade humanas que transcendem a ciência e adentram a teologia e a filosofia. Schwartz admitiu que não tem todas as respostas. Após 46 anos, ele se sente à vontade para afirmar que o que possui são dados. Dados consistentes, reproduzíveis e inexplicáveis pelas teorias convencionais. A imagem existe. Suas propriedades são mensuráveis e anômalas. As manchas semelhantes a sangue apresentam características químicas consistentes com sangue verdadeiro. E agora, a análise genética sugere um perfil ancestral que não se encaixa em nossos modelos. Se isso significa que se trata do sudário de Jesus Cristo, ele não pode afirmar. Ele é fotógrafo, não teólogo. Mas descartar o sudário como uma falsificação medieval óbvia já não é cientificamente defensável. As evidências não sustentam essa conclusão. Há algo de extraordinário nesse tecido. Cristãos céticos e cientistas precisam confrontar essa realidade. A trajetória de Barry Schwartz, de fotógrafo cético a pesquisador apaixonado, demonstra como as evidências podem mudar opiniões quando examinadas com verdadeiro rigor científico. Ele não abordou o sudário em busca de provas para alegações religiosas. Ele o abordou como uma tarefa fotográfica e se deparou com evidências que se recusavam a se encaixar nas explicações convencionais. As novas descobertas de DNA que mostram marcadores genéticos que não correspondem aos perfis populacionais humanos padrão representam o capítulo mais recente de um mistério que persiste há séculos, apesar da intensa investigação científica. Seriam as sequências genéticas genuínas representando alguém com uma ancestralidade verdadeiramente anômala?
Ou seriam artefatos de contaminação, degradação ou erro analítico? O debate continua e respostas definitivas exigem mais pesquisas. Mas o que é inegável é que o sudário de Turim permanece um dos artefatos mais estudados, mais debatidos e mais genuinamente misteriosos da história da humanidade. Barry Schwartz, um fotógrafo judeu que nunca pretendeu dedicar sua vida a uma relíquia cristã, tornou-se a voz mais confiável a documentar esse mistério. Barry Schwartz disse ter 78 anos. Ele afirmou não saber quantos anos mais lhe restam para trabalhar nisso, mas dedicará todo o tempo que lhe resta à busca da verdade sobre esse tecido. Não para provar afirmações religiosas, não para atacar crenças religiosas, mas simplesmente para entender o que estamos vendo. Porque após 46 anos de estudo, uma coisa é absolutamente clara: ainda não o compreendemos completamente. O sudário continua a nos surpreender. As propriedades da imagem surpreenderam os investigadores em 1978. A datação por carbono surpreendeu a comunidade científica em 1988. E agora, esta análise de DNA está nos surpreendendo novamente. Talvez seja isso que o sudário faz, desafia nossas suposições. Ele se recusa a se encaixar em categorias simplistas de autêntico ou falsificado. Ele nos força a admitir que alguns mistérios não têm respostas fáceis. O que descobrimos na nova análise de DNA chocou muitos cristãos porque não prova o que eles esperavam que provasse. Não confirma definitivamente a autenticidade do sudário. Em vez disso, adiciona mais uma camada de estranheza a um artefato já estranho. Mas talvez seja esse o ponto. Talvez a verdadeira lição do sudário seja a humildade científica, a humildade teológica. A disposição de dizer, eu não sei, quando as evidências não fornecem respostas claras. Schwartz disse que não sabe se o sudário envolveu Jesus Cristo, mas sabe que é um objeto extraordinário que merece um estudo sério. E ele sabe que após quase meio século de investigação, ainda temos mais perguntas do que respostas. Foi isso que o novo DNA revelou. Não certeza, não prova, mas mais mistério, mais perguntas, mais evidências de que este simples pedaço de linho está longe de ser simples. E para Barry Schwartz, isso basta para continuar investigando, mesmo depois de 46 anos, mesmo aos 78 anos de idade, mesmo sabendo que talvez nunca veja todas as respostas em sua vida. Porque alguns mistérios valem a pena serem desvendados simplesmente por serem mistérios. E o sudário de Turim, seja qual for sua verdadeira origem, idade certamente é um deles.